Olá, pessoal. Você está no Café com História. E enquanto eu tomo meu cafezinho, eu quero falar. Faltou açúcar. Eu quero falar. Eu sei que tem gente que toma café sem açúcar, só que o meu faltou. Eu quero falar com vocês sobre a história de um livro. Gente, que eu confesso, eu só fui atrás desse livro porque eu vi muito comentário com ele em vídeos do Facebook, do Instagram, do YouTube e nos shorts do YouTube e principalmente no TikTok. Que livro é esse? É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. Confesso que apesar de já ter ouvido falar nessa autora, que está fazendo muito sucesso, eu estava desatualizada da literatura, né? Porque não é um tipo de... Eu achava que não seria um tipo de leitura que me prenderia, mas eu estava totalmente enganada. Gente, eu gostei tanto desse livro. Eu gostei tanto da maneira que essa autora escreve que eu quero ler outros. Eu já tenho vários outros na lista. Mas vamos falar do É Assim que Acaba. O principal comentário que eu via sobre essa história era que a pessoa terminava esse livro precisando de terapia, depressiva, chorando e algo no tipo. Foi esse o sentimento que me deixou no final? Não foi, gente, de verdade. Foi uma mistura de sentimentos essa história que, gente, é uma das preferidas da minha vida. Resumindo de uma maneira que não dê muito spoiler. A história gira. A história tem como personagem principal a Lily. A história é contada pela visão dela, sempre 100% a visão dela. E essa história, ela deprimiu muita gente porque ela fala sobre, né? E o que eu achei muito interessante, o que me conquistou nessa história é o seguinte, ela fala sobre a visão, sobre quem está vendo a violência doméstica, né? Convive só que no âmbito da visão, vendo a violência doméstica, e quem está vivendo realmente a violência doméstica. E isso é um divisor de águas, né? Por que foi um divisor de águas? Porque fez com que eu mudasse muito a minha maneira de ver as coisas. Mas voltando à história, depois eu falo os sentimentos que eu tive. Lily é uma jovem que um momento específico de sua vida ela conhece o personagem masculino. Só que da maneira que ela encontra esse personagem masculino, ela imagina que nunca mais vai ver ele, que encontrou uma vez na vida e nunca mais vai ver. Não é o que acontece. Por um acaso do destino, ela encontra com ele novamente e a história dos dois começam a se desenrolar por aí. E, gente, essa parte da história dos dois é algo muito legal. Assim, é a parte bacana da história. Você fica, ai meu Deus do céu, por que que não desenrola? Ai meu Deus do céu, eu no lugar faria isso, porque é uma parte muito legal. É uma parte que te faz querer mais mesmo. Então você se apaixona tanto pela Lily quanto pelo personagem masculino. Foi o que aconteceu comigo. Eu me apaixonei pela Lily, pelo personagem masculino. Porque a Lily é uma pessoa assim, é uma moça assim, muito independente, decidida. E eu achei isso muito legal da Lily. Mas conforme vai passando a história, vai chegando uma parte que não é tão legal assim. E é aí que começa a guerra de sentimentos, né? Porque os sentimentos que a Aline me despertou: alegria, compaixão, raiva, pena, né? É, um amor fraternal. Ela despertou muitos sentimentos, né? E o que a Lily mostra, assim, eu acho que algo que a Lily mostrou muito para mim foi a maneira errônea de nós julgarmos quem passa pela e não toma uma atitude que nós achamos a correta.
E eu acho que foi esse o divisor de águas desse livro para mim. Porque mostra que nós não devemos julgar. Porque aquilo que nós achamos a atitude correta não é a atitude que a pessoa consegue ter, né? O que o personagem masculino me diz, o personagem masculino, né? Um deles, né? Que é o que aparece mais, me despertou. Ele me despertou paixão. Ele me despertou. Ele me despertou compaixão e me despertou muita raiva. Tem uma hora que Lily me despertou raiva também. E o que o personagem masculino mostra também é a parte da versão das desculpas sobre a maneira como agir. E ele mostrou um padrão que a gente não consegue, quem tá de fora não consegue ver. E quem tá de fora, quando sabe que existe esse padrão, julga demais a mulher, né? A maneira como a Colleen Hoover escreve é uma maneira bem atual. Ela é uma maneira, essa história é assim que acaba. Ela me conquistou porque ela é algo muito real, ela é algo muito palpável. Ela é algo que eu posso falar assim, nossa, eu poderia estar vivendo uma história assim, graças a Deus, maneira de dizer, mas eu não estou, né? Não estou. Só que eu acho que o principal dessa história que você tem que pôr em mente é o seguinte: eu agiria da mesma forma que ela? Como eu agiria se eu estivesse no lugar dela? Como eu agiria se eu estivesse no lugar dele? Como eu pensaria? Qual o sentimento que eu teria? Eu acho que vai muito assim do sentimento. É algo assim, é uma história incrível, é uma das minhas favoritas e eu recomendo para você que, se você não tem paciência para ler, procura o audiobook. Vou deixar o link aqui na descrição, que tá aqui no YouTube, com uma narradora incrível, gente. Essa narradora me fez, eu sou bem sincera, eu fiquei tão tomada por essa história que, quando eu não tinha tempo para sentar e ler o PDF, porque eu tenho as minhas obrigações, eu colocava o capítulo no audiobook e ouvindo ele enquanto eu fazia minhas obrigações. Eu terminei essa história em 1 dia e meio, desse jeito. Lendo e ouvindo o audiobook. Eu terminei ele em 1 dia e meio, gente. E eu esqueci quantas páginas ele tem, eu vou colocar aqui embaixo quantas páginas ele tem. Se eu não me engano, ele foi dividido em 37 capítulos, né? Eu vou colocar aqui certinho. Então, eu recomendo você que ou leia ou ouça ele, porque é uma história muito necessária, vai abrir a mente de vocês de uma maneira muito legal. E eu falo que, ao contrário das pessoas que ficaram com depressão, eu vou falar os dois sentimentos que eu acabei no final. Eu fiquei muito, muito feliz pela Lily, pelo final da Lily. Eu ouvi uma pessoa falando que a cena final foi muito clichê, mas eu acho que era assim que deveria terminar, porque eu gostei muito do final da Lily. E o final do Riley, acabei falando o nome do personagem masculino, mas o final do personagem masculino, ele me deixou satisfeita. Só que, ao mesmo tempo, ele me deixou com um sentimento de: e agora? Como vai ser? E agora? O que vai acontecer com ele? Ele me deixou um sentimento de: eu quero mais. Será que tudo que aconteceu, o que vai acontecer com ele agora, né? Então, eu gostei demais. É uma leitura que nos prende do começo ao fim. Eu não me senti entediada, tipo, ai meu Deus, vamos tocar pra frente que não tá indo, essa parte tá chata. Eu não achei isso. E eu achei, assim, incrível. Eu recomendo muito e eu quero saber se você conhece essa autora, Colleen Hoover. Isso. Gente, esse livro, antes que eu me esqueça, esse livro foi lançado em 2016.
Me indique aqui novas histórias dela, que eu me apaixonei pelo jeito dela escrever. Eu sei que ela já é conhecida de muito tempo, de muita gente, só que, né, a vida fez com que eu me distanciasse da literatura e eu tô voltando agora e eu amei e eu quero dicas e dicas e dicas. E é isso. O próximo vídeo, acabei não tomando meu cafezinho tudo. O próximo vídeo provavelmente será um conto ou um relato. Eu não sei qual que eu vou lançar primeiro, que eu tenho um conto e um relato gravado. Eu não sei qual que vai pro ar primeiro. E eu espero vocês no próximo vídeo. E até mais.